Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Ele tem cuidado de nós. Nessa manhã de chuva, o Senhor quer falar algo conosco. Você crê nisso? Abra sua Bíblia, Colossenses. Bom. Só porque eu sou grandão, né, irmão? Amém. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1. Do versículo 15 em diante. Amém? Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele tem uma vontade. Quando Ele criou todas as coisas, Ele já tinha em seu coração o desejo de colocar o seu Filho como centro de toda a sua criação. Você não foi criado por acaso, nem colocado de qualquer maneira nessa terra. Deus, por meio da sua infinita sabedoria, Ele quer trazer todos os homens, toda a criação, para o seu encabeçamento, para o seu governo. E para que isso ocorra, Ele deu o seu Filho Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para perdão dos nossos pecados, nos reconciliou novamente com Deus. Falando assim, parece ser algo tão simples, né? Mas lá no início da história, você vai ver, irmãos, que não foi tão simples. E que a história tem se repetido inúmeras vezes. Eu queria trazer a memória para os irmãos nessa manhã, lá no princípio. Porque, como isso se repete, isso traz de um grande sinal para nós. Abra sua Bíblia em Gênesis. No capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. A palavra domínio é como se Deus dissesse assim: vou colocar o homem por meio da minha bênção, por meio da minha permissão, com que ele governe a terra, com que ele coloque todas as coisas que está conectada, permaneça conectada a mim, que sou o Criador. No capítulo 2 de Gênesis, o versículo 15, me diz que tomou, pois, o homem, colocou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, com o intuito de manter todas as coisas dentro da ordem, do encabeçamento de Deus. A ordem era clara. O homem nesse jardim, nesse lugar, só havia uma restrição para ele. O versículo 16 em diante me diz: e o seu Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava falando para aquele homem: olha, todas as coisas que eu criei estão conectadas a mim. Só existe uma única coisa na terra que não está conectada a mim, é uma árvore que se chama conhecimento. Esse conhecimento fora de mim, desconectada de mim, vai causar em você uma morte. No capítulo 3, a gente consegue ver como Satanás é astuto, sabendo que se o homem permanecesse conectado com Deus, havia sobre o homem uma bênção divina. O primeiro intuito de Satanás era fazer com que o homem se desconectasse de Deus, mostrando para o homem que era possível sim viver uma vida sem uma conexão com Deus. Como ele é astuto. No capítulo 3, há um diálogo. Eu vou encurtar um pouquinho para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Mas diz aqui, no versículo 4 e diante: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos. Vos abrirão os olhos. E como Deus, serei conhecedores, adquirias conhecimento do bem e do mal. Todo conhecimento sem estar conectado em Deus, ele vai gerar morte. Satanás, ele sabia muito bem que se o homem permanecesse conectado, ele estaria perdido. Então ele sorrateiramente adentra no jardim e diz assim para aquele homem: olha, isso que Deus está dizendo não é bem assim como ele está falando. A primeira coisa que Satanás faz é colocar dúvidas, colocar interrogações em nós. Por que que era assim e hoje é assim?
Por que que o falar de Deus hoje diz diferente de quando era no passado? Por que que os hinos agora é cantado de uma forma, hoje é cantado de outra? Ah, eu gostaria mais do passado. Muitas interrogações como essa é colocado dentro do jardim, não é fora. Quando eu falo jardim, eu falo da igreja. Essas interrogações não veio fora do jardim, veio dentro do jardim. Interrogações essas que, se nós não estivermos atentos ao falar de Deus, Satanás injeta até hoje o seu veneno dentro de nós. Quem está agora com a razão? Deus tem um falar dizendo: não coma, você vai morrer. Satanás agora tem um outro falar dizendo: pode comer, é certo que você não vai morrer. Quem agora está com a razão? Deus ou Satanás? Quem está governando, encabeçando a sua vida? O falar de Deus, irmãos, ele é direto e claro. O falar de Satanás, ele causa confusão e morte. No jardim só existia um falar. No momento que entrou um outro falar, causou confusão. Então a mulher, diz aqui no versículo 6, que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Eu faço uma pergunta aos irmãos. A árvore não estava lá o tempo todo? Ela nunca tinha observado que era boa para se comer. O falar dentro dela de Deus era tão simples que ela nunca nem reparava naquela árvore. Mas por meio de um outro falar que adentrou em sua mente, ela agora olhou para a árvore e disse assim: rapaz, sabe que eu nunca tinha prestado atenção nisso? Como ela é boa para se comer, agradável aos olhos. O que ela diz mais? Árvore desejável para dar entendimento. A árvore sempre esteve lá, irmãos. Ela nunca tinha percebido essas coisas. Foi nesse momento, o irmão Pedro sempre mostrou para nós, que eu sempre tinha a ideia de que o pecado começou a entrar do homem quando ele comeu do fruto. Mas o irmão Pedro mostrou para nós que não foi quando eles comeram, foi quando eles deram ouvido ao outro falar, já houve a desconexão. Por meio da desconexão foi que veio a queda. A queda sempre vai ser consequência da sua desconexão com Deus. Quando você começa a tirar Deus como centro de sua vida e colocar outros prazeres, outros amores, aí vem a queda. Satanás, ele sabia muito bem, enquanto o homem estivesse conectado, ele não era capaz de vencer o homem. Mas desconectando o homem, colocando dúvida no seu coração e no falar de Deus, o homem estaria vulnerável à sua queda. É por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, ó Senhor Jesus, capítulo 11,
Do versículo 3 em diante. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devida a Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: mas assim receio que você seja desconectado de Deus, que Satanás adentre em sua mente e volte a fazer o que ele fez lá no princípio, tornando o homem insensível ao falar de Deus. Paulo tinha essa preocupação com os irmãos. Nós hoje temos essa preocupação com os santos, porque ao longo das eras você vai ver o diabo sempre desconectando o homem de Deus, Deus querendo fazer uma aliança e os homens quebrando ela. Deus usando profetas, Deus usando homens para anunciar a sua palavra, e Satanás corrompendo a mente de muitos, perdendo a simplicidade e pureza de Cristo. Ao longo das eras você vai ver a igreja passando por martírios. Homens que davam a sua vida por amor à igreja, por amor a esse evangelho. Mas Satanás não conseguia vencer. O que ele fez? Se juntou à igreja. Deixa eu me mesclar aqui no meio, o joio no meio do trigo, né? Deixa eu misturar aqui, porque assim fica mais fácil Deus enganá-lo e levar eles à morte. O desejo de Deus também é matar você. A nossa vida da alma, ela precisa ser morta. Por quê? Porque é ela que carrega as características de Satanás. Ela carrega a personalização de um ser a qual Deus não criou e habita dentro de nós. Deus, ele quer nos matar porque quer fazer o homem de volta para o centro de sua vontade. Aí o que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte: ou Deus me mata, ou Satanás me mata. Sabe qual é a diferença? É porque quando Deus mata, Ele faz de nós um novo homem. A diferença é grande. Então, hoje o processo de morte é muito doloroso. Negar a vida da alma, perder uma discussão, perder algo, deixar com que o ego, o orgulho, não sobressaia de mim, que não suja o chocalho da serpente nas minhas palavras, que não suja o tremer da língua da serpente para dizer aquela coisa que está engasgada aqui. Como é difícil, irmãos. Mas se a nossa vida, amém, estiver conectada com Deus, irmão, é possível. É possível. Porque ao longo do tempo você vai ver Deus chamando um povo, uma nação para ser sua, exclusivamente sua. Deus não desiste mesmo sabendo da condição do homem. Deus não desistiu de nós. A gente murmura, a gente questiona,
A gente até duvida de Deus quando passamos por certas situações. Mas está lá Deus dizendo: tu é minha, tu é meu. Foi só um fiozinho que desconectou. Mas a obra do Filho foi tamanha, que não há pecado maior do que o amor de Cristo por nós. E eu quero ler em 1 Pedro. Ó Senhor Jesus, glória a Deus. É 1 Pedro, cadê? Capítulo 1 é? Deixa eu ver se é. Perdi o versículo. Uma nação, 2:9, acho que é isso mesmo, irmão. É essa mesmo, irmão. Coisa boa é estar conectado. Primeira Pedro 2:9. Vós, porém, diga para o irmão ao seu lado. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, Senhor Jesus, povo de propriedade exclusiva, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão, por que Deus quer uma nação, um povo santo, exclusivo? É para a gente viver dentro dos locais de reuniões? É para viver só aqui no SEAP, desfrutando aqui das frutas, brincando de bola no campo? O versículo seguinte diz assim, ó: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor Jesus, Deus não quer um povinho, sabe, irmãos, que tem medo da serpente. Deus não quer um grupinho que adquira apenas o conhecimento, mas Deus quer uma nação santa, que quando ela entre no reino das trevas, o inferno treme. Deus quer um povo, irmãos, que esteja tão conectado com Ele, que Satanás, irmãos, quando pisar a planta do vosso pé, coisas surpreendentes começam a acontecer. Não é assim? Oh, aleluia. Isso aqui é benção. Deus quer uma nação, irmãos, para proclamar. Sabe, irmão, quem adquire o conhecimento de morte, a letra de morte, ele não tem o que falar, irmãos. Vai chegar alguém perto de você, vai chorar, vai dizer os problemas e você vai ficar só assim, igual a lagartixa. Porque não tem conexão. É tanta
conhecimento para a morte que você não tem a força da vida. Por isso, irmãos, que o intuito de Deus ter uma nação santa, um povo exclusivo, é porque não se contamina com aquilo que está lá fora, que não dá ouvido falar da serpente, que consegue discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O rio está fluindo e ele está sendo levado. Nadar contra o rio, irmão, é algo terrível. Você se cansa. Uma vez eu escutei uma frase dizendo assim, que a vida do crente não é fácil, é luta em cima de luta, batalha em cima de batalha. Ou você está dentro de uma aprovação, ou está saindo de uma, ou está entrando em uma. Isso é bom. Porque na tua caminhada, se você não cruzar com Satanás, significa que você está andando no mesmo caminho que ele. De vez em quando você tem que bater de frente. E dizer que, Senhor, eu não sou qualquer pessoa. Eu faço parte de uma nação exclusiva. De propriedade exclusiva. Quem vive apanhando de Satanás, mas não tem força, coragem de sair à rua. Não tem força de pregar o evangelho. Está conversando hoje com os irmãos vindo para cá. Aí o irmão, que lá em Mari está faltando água. Aqui não tem problema, né? Aí o irmão, eu sempre disse para ele assim, né? Irmão, prega a palavra, irmão, ore pelas pessoas, irmão, eu sou meio vergonhoso e tal. Quando foi hoje, o irmão faltando água, foi buscar água na casa de uma pessoa. Quer dizer, ia buscar água num canto. E parece que tinha acabado a água naquele lugar, e uma vizinha viu, chamou ele. E venha tirar água aqui, venha. Irmão, do nada. Você acha que é do nada? Diante de tantas pessoas, só chamou ele. Ei, venha tirar água aqui em casa. E ele foi, encheu o baldinho dele e voltou para casa. Aí aquilo começou a incomodar. Oxê, o que foi que eu fiz? A pessoa me deu água e eu não orei pela pessoa. Aí, por eles estarem conectados, aí a esposa catucou, volta lá. Irmão, a distância era como daqui, lá na pista. Irmão, já tinha pegado água, eu ia vir para cá, irmão. Volta lá. Aí o irmão pegou a moto e voltou. Bateu na casa da mulher, a mulher disse, quer mais água, é? Ele disse, não, eu vim orar por você. Essa água que você me deu, eu vou voltar a buscar, mas a água que eu tenho para lhe dar. Quando a gente está conectado, irmão, quando a gente está conectado, é assim, irmão. Desconectado, irmão, você vai dizer assim, outro dia, outro momento, outra hora. Irmão, é agora. É agora. Senhor Jesus. Bora! É agora! Glória a Deus! Tá bom? É? Até que hora? Concluir. Amém. Senhor Jesus. Colossenses.
Eu ia falar, irmão, de Satanás, mas não vou dar crédito a ele hoje não. Vou dar ibope para ele não, irmão. Vamos ler Hebreus, para a gente finalizar. Hebreus, capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. O desejo de Deus é falar ou não é? E os homens precisam ouvir o falar. Nestes últimos dias, você crê nisso? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Você acha que é o irmão Pedro falando, é? O irmão Pedro tem capacidade disso nenhuma não, irmão. De conduzir um povo, não tem. Nem irmão Dong, nem irmão Whitsley, nem Otmani, ninguém, irmãos. Se não for pela obra do Filho, usando esses irmãos, encabeçando esses irmãos e dando direção à sua igreja. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem construiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que o seu anjo faz ventos, e os seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Deus está dizendo assim, ó: eu já estabeleci o meu Filho para governar todas as coisas. Hoje há um império das trevas que não se sujeita à vontade de Deus. E nós temos que lutar contra ela todos os dias, não permitindo que ela contamine nossas vidas. Mas um dia chegará que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os anjos, seja nos céus ou seja caídos, vai adorar o Senhor, reconhecendo que Ele é o cabeça de todas as coisas. Por isso, não perca tempo, deixe Cristo te encabeçar, deixa Ele encabeçar seu casamento, deixa Ele encabeçar os seus filhos, deixe, porque não tem escapatória, irmão. Louvado seja o Senhor, amém? Que Deus nos abençoe e fale mal no nosso coração, amém, irmão? Pode falar? Amém. Amém, amém, amém. Cadê as labaredas de fogo?
Aqui tem graveto, tem tora. Tá queimando tudo. Por quê? Porque estamos sendo conectados a Cristo. Então nós temos aqui ainda alguns minutos. Eu queria encorajar os irmãos que ficassem de pé em pequenos grupos, de 4, de 5, para não mexer nas cadeiras, tá bom? Então em pé, e vamos compartilhar uns com os outros. Vamos mexer o caldeirão. Vamos ganhar um pouco mais da palavra.